Queridos, eu tenho uma palavra para dividir com os irmãos nessa manhã. Não é uma palavra muito fácil de ser pregada. E às vezes eu pergunto, Senhor, por que o Senhor me dá essas palavras? Eu queria tanto poder pregar algo mais popular. Queria pregar algo mais popular. Mas toda vez que às vezes eu pego a palavra para ler ou para estudar, o Senhor me mostra algumas coisas e isso gera incômodo. E ontem o Senhor confirmou no meu coração, através de um texto. Esse texto ele mostrou para mim, mas eu vou dizer para você o que ele falou comigo. E depois a gente vai chegar no texto que eu vou usar como base para a mensagem dessa manhã. Amém, queridos? Então, você não fique chateado comigo, porque o que eu vou pregar não é nada de mim, mas é tudo que está na palavra. O problema é que algumas pessoas, elas gostam de ir até a palavra como se fosse um self-service. Eu não gosto de beterraba, então eu vou passar para pegar a banana frita. Eu não gosto de comer certas coisas, mas eu não tenho que querer uma parte do evangelho. Ou eu quero o evangelho todo, ou eu não quero nada. Posso ouvir um amém aqui? Ou o evangelho ele serve todo para mim, ou não serve nada. Eu não posso querer só a sobremesa. Eu não posso querer só o quindim. Eu não posso querer só o pudim de doce de leite, o pudim de leite condensado. Já está pensando depois do almoço já, né, irmão, aqui? Quando sair daqui, o pudim de leite condensado, aquela picanha com a capinha de gordura, né? Não, existem coisas que você precisa comer para que você possa ter substância, para que você possa crescer e amadurecer na fé. Você não pode ficar raquítico a vida toda no evangelho, amém? A palavra que o Senhor me deu, para mim, está aqui em Ezequiel capítulo 33, você pode acompanhar comigo, e a gente vai chegar. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é o seguinte, não precisa me responder, eu quero que você pense. Você é salvo? Não é se você é crente. Há uma diferença entre você dizer que é crente e entre você dizer que é salvo. Como a gente cresce ouvindo dizer, até o diabo é crente. Crente é aquele que crê em alguma coisa, aquele que acredita em alguma coisa. A questão, não quero perguntar se você é crente, eu não quero perguntar se você é membro de uma igreja, eu quero perguntar, você é salvo? Você tem convicção do que é ser salvo? Você representa, você sabe o que significa ser salvo? E eu quero que a gente pense um pouco nessa manhã a respeito disso. Mas a palavra, primeiro que eu vou ler em Ezequiel 33, a partir do verso 6, vai dizer o seguinte, é Deus falando com Ezequiel. Ezequiel era um profeta, e aqui nesse texto, Ezequiel é chamado de sentinela. Sentinela é aquele que vigia, é aquele que um sentinela ficava em cima de uma torre de segurança de uma cidade, e ele enxergava quando o perigo estava chegando para a cidade. E o papel do sentinela é avisar, cuidado, perigo à vista, cuidado, exército inimigo se aproximando, cuidado, proteja a sua casa, cuidado, ele avisava. Então Deus chega para Ezequiel e fala o seguinte, Ezequiel, você é essa sentinela. E aí no verso 6 ele fala assim para Ezequiel, mas se a sentinela ver chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade, mas considerarei o sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu o considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade.
e você estará livre da sua responsabilidade. Então eu estou aqui como um sentinela, e eu não quero que o Senhor reivindique das minhas mãos sangue de ninguém. Amém? Eu não quero que o Senhor reivindique da minha mão sangue de ninguém. Então eu vou falar o que tem que ser dito, porque uma das coisas que precisamos atentar, isso em parte foi falado aqui no Mergulhados, que o pior desviado é o que está dentro da igreja. O pior desviado não é aquele que está no bar agora, que virou a noite na farra, que encheu a cara de álcool, aquele que está à vista de todo mundo fazendo tudo que é errado, indo de mal a pior. Não, o pior desviado é aquele que está exposto à palavra todos os dias e não se permite ser transformado por ela. O pior desviado é o que está dentro da igreja e critica tudo que está acontecendo na igreja. O pior desviado é o que está dentro da igreja, causando intriga no meio do corpo de Cristo. O pior desviado é aquele que tem acesso à palavra, mas ele decide ser um ignorante por opção própria. Existe o ignorante pelo fato dele nunca ter sido exposto à palavra. Então esse é o ignorante por nunca ter tido acesso ao conhecimento. Mas existe o ignorante por opção, que é aquele que conhece a verdade e decide rejeitar a verdade. Esse tipo de pessoa, ele escolheu ser um ignorante. Agora vai comigo para 2 Timóteo capítulo 4. Isso aqui é Paulo dando umas instruções para o seu discípulo Timóteo. E aqui Paulo está dizendo para Timóteo, já no finalzinho da carta, que tem o seu nome, 2 Timóteo 4, de 2 a 5, diz assim, pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Gente, como é que ele quer dizer que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter doutores para alimentar a sua própria concupiscência? Já viu profeta contratado? Já viu gente que contrata profeta tiracolo só para alimentar a vaidade dele e cobrir o pecado dele e ainda dizer que Deus está com ele? Só porque o cara tem grana, ou porque o cara é famoso, ou porque é influente. Aí tem sempre um profeta aproveitador que gruda perto dele. Aí esse cara acha que esse homem é homem de Deus. Então ele traz aquele cara, ele começa a bancar ele, porque o que o cara prega não confronta ele no seu pecado. Pelo contrário, deixa ele à vontade. Então ele arruma doutores que alimentem a sua própria concupiscência. A gente está vivendo esses dias hoje, algumas pessoas, elas decidem, ou elas desistem de caminhar com certos ministérios, porque ele acha a palavra muito dura, porque ele acha a palavra muito confrontadora. Então eu preciso ir para um lugar aonde eu não seja tão confrontado. Eu quero ouvir um evangelho soft, eu preciso de algo mais light, porque o que aquele pastor prega é muito duro. Então eu prefiro de algo mais suave, mais tranquilo, sabe? E aí as pessoas vão atrás daquilo que lhe é conveniente, e não da verdade, daquilo que vai trazer cura e restauração para elas. O que a Bíblia chama de pecado continua sendo pecado. Pecado não mudou de nome. Pecado não mudou o nome para problema. Tem gente que pega o seu pecado e fala, eu estou com problema. Não, você está em pecado. E algumas pessoas não gostam de ouvir isso, porque acham a palavra muito forte, porque na época do politicamente correto, queridos, deixa eu te fazer uma coisa, Jesus não é e nunca foi politicamente correto. Aliás, eu odeio politicamente correto. Jesus detestava o politicamente correto. Ele falava o que era, é certo, é errado, e meu irmão, muda de vida.
Eu não faço parte do politicamente correto. Então pregue a palavra, porque vai chegar um tempo, Timóteo, que eles não suportarão a sã doutrina. Tem gente que acha que o evangelho é bagunça. Tem gente que acha que a gente está no século 21, não tem que ter doutrina nenhuma, não tem que fazer, sabe? Tem que ser, a coisa está mais moderna. Não, que o evangelho não mudou de formato. A essência do evangelho não mudou. Amém, meus irmãos? E eles vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E cumpre o teu ministério. Ele estava dizendo, Timóteo, a chapa vai esquentar para o teu lado, não vai ser fácil para você, mas olha só, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, sofre as injúrias, sofre as perseguições, sofre os falsos testemunhos que darão a teu respeito, sofre isso tudo, aquilo que vão tentar inventar com o teu nome, sofre isso tudo e pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Isso é quando lhe é inconveniente, não tem momento certo para pregar o evangelho, prega a tempo e fora de tempo. Agora a gente vai para Filipenses 2. Filipenses 2, verso 12. Filipenses 2, 12. Está calor aí ou só aqui em cima? Nunca, aqui está um calor danado. Estou até sem água, estou desidratando aqui. Gente, se o dia que lançarem uma roupa com ar-condicionado, eu vou comprar para mim. Você achou Filipenses 2,12? De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Queridos, a salvação, ela é uma aliança, e toda aliança, ela tem dois lados. Ela tem um lado que depende de Deus e aquilo que depende de nós. E para eu preciso entender o que a salvação representa. A salvação, ela tem 4 pilares. Eu vou só passar por esses pilares para você poder entender como que a salvação funciona. Então, essas 4 implicações da salvação são, primeira coisa, aquilo que Deus fez. Você precisa entender o que Deus fez. Deus, Ele satisfez todas as exigências da lei, todas as exigências daquilo que a sua lei e justiça exigia para que fôssemos salvos. Ele fez através de quem? Através de Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário. Lá em Romanos 3, 26 vai dizer: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus não é apenas o nosso justificador, Ele cumpriu a lei de Deus. Jesus satisfez, Ele cumpriu todas as exigências de Deus. Ele levou sobre Ele todas as iniquidades, todo o pecado, tudo aquilo que não prestava, toda a nojeira humana. Ele levou sobre Ele, para assim Ele satisfazer as exigências de Deus. Ele se tornou maldição. Ele sentou no banco dos réus para que eu e você pudéssemos ser justificados e ter acesso a essa salvação. Então, o primeiro pilar da salvação é entender o que Deus fez. Deus não fez qualquer coisinha, Ele deu o seu próprio Filho para nos justificar. Eu preciso entender isso. Tudo o que era necessário, tudo o que a lei exigia,
tudo Jesus, ele realizou, Jesus completou, e através do sacrifício de Jesus, ele satisfez a exigência do Pai. Deus é um Deus santo, e o pecado é incompatível com a presença de Deus. Então, o pecado e Deus não podem ficar no mesmo lugar. Era necessário alguém que transformasse, que removesse essa mancha causada pelo pecado, para que pudesse satisfazer a Deus, e isso foi realizado em Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, o primeiro pilar da salvação é o que Deus fez. Segunda coisa é conhecer o que Deus fez. É por isso que o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser divulgado, mas muito mais do que ser divulgado, o Evangelho precisa ser vivido. Tem muitos anunciadores do Evangelho, mas poucos exemplos do Evangelho. A pessoa não quer ler o folheto simplesmente que você entrega para ela no trem. A pessoa não quer apenas ouvir uma música que você mostra para ela de um cantor evangélico. A pessoa quer ver a sua vida ser um exemplo para ela. Amém, queridos? Então eu preciso divulgar o que Deus fez e conhecer o que Deus fez, porque a grande estratégia do diabo é manter o povo na ignorância. Porque se o diabo mantém o povo na ignorância o povo erra, na ignorância o povo peca, e pecando vai para o inferno. Quando Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, haja luz, primeiro ali logo no início, né? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Ali Deus não estava criando o sol nem a lua. Isso foi criado lá, se não me engano, no 16, ali Deus estava separando trevas de luz. Trevas ele chama de ignorância, e luz ele chama de conhecimento. Então quando Deus disse, haja luz, que haja conhecimento da verdade. O jogo do diabo é manter você na ignorância, mas eu quero que você entenda que sobre a sua ignorância, Deus disse, haja luz, que haja revelação da verdade, que haja conhecimento da verdade, e essa luz que ele disse era que haja Cristo. Que haja Cristo. Primeira coisa, quando Deus começa ali, ele disse que haja cruz. Que haja conhecimento da verdade, querido, é isso, Cristo, ele é o conhecimento da verdade, ou melhor, ele é a própria verdade que liberta o homem da ignorância. Oi? E conhecereis a verdade vos libertará. Verdadeiramente sereis livres. Não é apenas ouvir sobre a verdade, é conhecer a verdade, é ter relacionamento com a verdade. Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a barreira que o diabo impôs no homem é a barreira da ignorância, mas Jesus veio para quebrar essa barreira da ignorância, para que você pudesse ter acesso à plena verdade, que vai te libertar da cadeia da ignorância, e vai te conduzir a uma vida de liberdade, de vida, e de paz, e de alegria, porque o Evangelho é paz, alegria, é boa nova. Terceiro pilar da salvação é aceitar o que Deus fez. Lá a Bíblia vai dizer que ele veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aquele que decide conhecer a Deus, aquele que decide se entregar para ele, ele se torna filho de Deus, ele se torna participante da herança de Deus, ele se torna portador de um poder sobrenatural, porque quando eu me torno filho de Deus, eu passo
passo a ter parte no poder dele, oh meu Deus do céu, na alegria dele, na força dele, na energia dele. Por isso que muitos de vós andam fracos na fé, porque não sabem o poder que tem disponível para vocês. Por isso que entre vós há muitos que dormem, a Bíblia fala sobre isso, porque não sabem quem são em Deus. E aí ficam fracos na fé, ou não decidiram ainda se entregar totalmente. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus? Quem o recebeu. Quem o recebeu plenamente. Amém, meus irmãos? E a Bíblia vai dizer lá em 1 de João que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você só consegue destruir as obras do diabo quando você reconhece, quando você sabe a sua verdadeira identidade. Eu sou filho de Deus. Agora, quarta coisa, além de aceitar o que Deus fez, é se comprometer com o que Deus fez. E aí entra o princípio ativo da fé. A fé, ela é um dom de Deus. Existe salvação sem fé? Não, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é uma crença passiva na mensagem da salvação. Muitos não experimentaram ainda a salvação porque falta uma convicção verdadeira, sabe? E quem nos convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence em quem nós somos e quem Deus é. O Espírito Santo nos revela Jesus. Então, por isso que não tem como ter uma vida de intimidade com Deus sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela a verdade para nós, é o Espírito Santo que traz ordem sobre a nossa vida, e o Espírito Santo vem para nos convencer. Amém, meus irmãos? Ele vem para nos convencer. É interessante que a palavra convicto significa prisioneiro. Quando você está convicto de algo, você se torna prisioneiro daquilo. Quando eu estou convicto da minha salvação, eu sou prisioneiro dessa salvação. Quando eu estou convicto de que o Espírito Santo habita em mim, eu estou prisioneiro, eu agarro isso para mim, eu me torno prisioneiro daquilo. Querido, entre ser prisioneiro do pecado e prisioneiro de Deus, eu prefiro ser prisioneiro de Deus, prisioneiro da esperança, prisioneiro da alegria. É disso que eu estou falando. Meu Deus! Por isso que precisamos saber que o Espírito Santo ele está disponível para nós e ele quer assumir o controle total da nossa vida. Uma pessoa que fala que nasceu de novo e não há mudança na vida dela, ela está vivendo um engano. Eu vou repetir, se você diz que nasceu de novo, mas você mantém as suas práticas antigas do velho homem, desculpa te falar, você não nasceu de novo, você está convencido, mas não convertido. Deixa eu te falar uma coisa, frequentar uma igreja não é suficiente. Frequentar reuniões de orações do Reteté não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Você precisa abandonar suas velhas práticas. Você precisa dar frutos de que nasceu de novo. Não adianta andar com a Bíblia embaixo do braço. Não adianta dizer que é gospel. Não adianta dizer que conhece o pastor tal, o pastor B. Se a sua vida não dá sinais de mudança, alguma coisa está errada. Você está vivendo qualquer coisa, menos o evangelho verdadeiro. Menos o evangelho verdadeiro. Se a sua fé não removeu você da prática da iniquidade e do pecado, você precisa de salvação. Ou o pecado, ou a fé te livra do pecado, ou o pecado vai te arrancar da fé. Você precisa decidir. Ou você é ou você não é. Meu Deus.
Sabe, é tempo de despertamento no meio da igreja. Nós precisamos ser despertos, precisamos acordar, precisamos de um despertamento. Jesus disse lá em Mateus 7,18: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? Tem vários significados para a iniquidade. Um deles é pecado premeditado. É você que está aqui sentado no culto agora e você sabe exatamente o que você vai fazer quando o culto acabar ou amanhã. Iniquidade é quando eu adotei o pecado como estilo de vida e aquilo não me incomoda mais. Sabe, eu continuo tendo os meus amantes, as minhas amantes, eu continuo tendo aquele esqueminha no trabalho, a iniquidade, ela se estabelece quando o pecado não me ofende mais. Deixa eu te falar uma coisa aqui, todos nós estamos sujeitos a pecar. Deus nos libertou do domínio do pecado, mas Ele não tirou de nós a capacidade de pecar. E aí é que entra as nossas escolhas, querido. E a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. A diferença está em que eu tenho poder para dizer para o pecado: você não vai me dominar, você não é o Senhor da minha vida. Agora, quando eu aceito um estilo de vida pecaminoso e ao mesmo tempo eu frequento ambientes religiosos, achando que isso vai melhorar alguma coisa, você está perdendo o seu tempo. Isso a Bíblia chama de iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é, apartai-vos de mim, vós que usam meu nome, cantam as canções, são até envolvidos em ministérios da igreja, mas mantêm as suas vidas pecaminosas do secreto. Apartai-vos de mim, você que não é mais ofendido pelo pecado. Apartai-vos de mim, você que peca, quando peca, ainda não sente mais a dor de Deus. Apartai-vos de mim, você que está gostando da sua vidinha oculta de pecado. Apartai-vos de mim, você que frequenta lugares onde a minha presença está, mas você não pertence mais a esse ambiente. Apartai-vos de mim, você que só quer brincar de evangelho. Apartai-vos de mim. Deixa eu te falar. Nossa, pastor, você está falando de super-homem? Não, queridos, de jeito nenhum, não me interprete mal. A igreja é lugar de gente imperfeita, mas aqui é onde a gente chega e a gente entende que a gente é perdoado e que o pecado foi um acidente no nosso percurso. E quando eu peco, isso tem que me levar ao arrependimento, não ao me acostumar com isso. Amém, queridos? Não é que ninguém nunca vai pecar, não é longe disso. A gente só vai ser livre desse negócio quando a gente chegar na eternidade. Filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, lembra que você tem um advogado. O pecado também não pode te botar para baixo ao ponto de te fazer desistir de tudo. Se por alguma coisa da vida você não conseguiu ser forte o suficiente e aconteceu, mas aí você corre para a cruz e se arrepende. A iniquidade é quando a pessoa já desenvolveu a prática e está presa nisso há anos e para ela já virou normal. Você entende o que é iniquidade agora? É como se para a pessoa aquilo não fosse mais ofensa, nem para ela, nem para Deus. É isso que é iniquidade. E a gente não pode aceitar isso, sabe? E isso que eu acabei de falar, essas 4 coisas implicam e definem a salvação. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a gente precisa entender um pouco a fé. O ingrediente humano que produz a salvação é a fé. E fé tem a ver com fidelidade. É uma cooperação voluntária com Deus em relação ao seu propósito, aquilo que Deus estabeleceu na eternidade. E eu quero que você entenda, a palavra eternidade em hebraico, ela é olam. A palavra eternidade em hebraico, ela é olam, e ela não significa o seguinte, ali na frente, mas ela significa lá atrás. Está com sede, gente. Olam significa eternidade, mas quando
a Bíblia se refere a isso, não é algo que vai acontecer ali na frente, é algo que já aconteceu lá atrás, e o sentido básico dela não é a vida que você tem para frente, mas sim aquilo que Deus já planejou para você lá atrás. A Bíblia é fantástica. O seu futuro não está na sua frente. Você vai entender, o seu futuro não está à sua frente, o seu futuro está lá atrás, é o que Deus planejou lá atrás. Sabe por quê? O seu futuro já foi feito. O seu futuro já foi criado, o seu futuro já foi pré-estabelecido em Deus. Deus não vê para o tempo como a gente enxerga. Eu quero que você entenda que a sua biografia já foi escrita, que Deus planejou você e Ele traçou toda a rota da sua vida. Agora a questão é se você quer cumprir isso ou não. Aí que entra o poder da escolha, aí que entra a questão do livre-arbítrio, daquilo que Deus, Ele te dá uma escolha, Ele sonha com você, Ele planeja você, porque Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Todos fomos predestinados em Cristo Jesus, e a palavra predestinado significa destino pré-estabelecido. Já citei isso aqui uma vez, mas se você, eu acho que tem muito tempo, nem sei se foi no hotel, se foi ali, mas eu vou repetir esse exemplo. Se você compra um trecho de uma passagem com múltiplas paradas, quem já fez uma viagem assim? Parando em vários lugares, né? Você tem um destino final, eu quero ir, um bom exemplo, eu quero ir para Israel. Quem quer ir? Eu quero ir para Israel, mas eu quero passar na Grécia, eu quero passar na Jordânia, eu quero passar no Egito, eu quero passar na Espanha, eu quero passar em Paris, e até que eu chegue em Jerusalém. Aí eu compro esse pacote, quando eu faço o meu check-in, a funcionária da empresa aérea, ela me entrega todos os meus cartões de embarque da conexão. Aqui, Sr. Emerson, aqui está o seu cartão de embarque para... Qual foi a primeira cidade que eu falei? Nem lembro. Para a Grécia, aqui está a sua conexão para a Turquia, aqui está a conexão para a Jordânia, aqui está a conexão para a Espanha, aqui está a conexão para Paris, e aqui está o seu ticket, a sua conexão para Tel Aviv. Eu pego tudo e começo a minha viagem. Mas eu chego, esse foi o roteiro traçado. Mas vamos supor que eu chegue na Turquia e fale, quer saber de uma coisa? Eu quero ir agora para a Alemanha. Troca esse meu ticket aqui para a Alemanha. Eu começo a alterar o roteiro que foi pré-estabelecido lá atrás. Algumas pessoas, Deus quando te criou, te colocou cartões de conexão na sua mão. E o caminho de Deus é perfeito. E a palavra dele é poder, mas você pode no meio do caminho trocar os seus cartões de conexão. E aí você começa a fazer as suas escolhas, e as suas escolhas vai te levando para lugares onde você está sendo desperdiçado, está desperdiçando o seu tempo, sua saúde, sua família, seu casamento, sua inteligência, e aí você começa a ver que as coisas não estão dando certo, e quer jogar a culpa em Deus, e Deus fala, eu te predestinei. Eu tracei um plano e um destino para cada um, mas você quis mudar e quis criar o seu próprio roteiro, e está dando no que deu. Eu acho bom você voltar para o roteiro original, eu acho bom você voltar para a rota original, porque o seu futuro já foi estabelecido quando você estava no ventre da sua mãe. Eu te conheço desde o ventre, eu te formei no ventre da sua mãe. Salmo 139 é um salmo lindo, você pode ler ele em casa. Deus estabeleceu. Interessante é que Deus estabelece um plano, mas Ele não impõe o plano. Deus é cavalheiro. Deus estabelece, mas Ele não impõe. Ele escreveu um plano. Propósito é algo que se propõe, não que se impõe, gente. Eu vou repetir isso. Propósito é algo que se propõe, não que se impõe. Alguém está me entendendo aqui?
Deus, Ele propôs para você uma vida. Você aceita ou rejeita. Então, e aí entra a diferença de reino para império. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe por quê? No império tudo é imposto, num reino tudo é proposto. Império trabalha com imposição, reino é liberdade. No reino ele te dá roupas novas, vestes novas. No reino ele te coloca na mesa do banquete e fala: senta comigo, ceia comigo, come comigo, porque você agora faz parte do meu reino, você faz parte da minha família, você foi inserido nisso, meu Deus do céu. Alguém glorifica a Deus aí, porque você não faz parte mais de um império, mas você foi transportado para um reino, e isso tudo é o que vem através da salvação. Quem tem a alegria da salvação aqui? Quem consegue levantar as mãos para os céus e dizer: obrigado, Senhor, obrigado. Não é que eu seja perfeito, mas eu sei quem eu sou em Ti, eu tenho certeza da minha salvação, e eu me alegro em Ti. Tem gente que está frustrada com Deus porque Deus não está atendendo os seus caprichos, mas você está rejeitando a presença dEle. É tempo de posicionamento. A palavra fé no grego, ela significa confiança. Romanos 1, 16, 17 vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E o sentido etimológico da palavra confiança é esse: ser fiel com confiança. Ser fiel com fé é correspondermos à fidelidade de Deus com a nossa fidelidade. Fé não é pensamento positivo, fé não está na garganta, fé não está num discurso, sabe? Você expressa a sua fé correspondendo à fidelidade de Deus com a sua fé. Quanto mais fiel a Deus, maior será a expressão e a revelação da justiça em nós e através de nós. Aleluia! No hebraico a palavra fé é imoná, que significa firmado. Firmado. Então, em relação a Deus, significa uma confiança plena, porque eu estou firmado nele. E eu quero que você entenda: Deus é totalmente confiável. Deus é totalmente confiável. Então eu estou firmado nele. Isaías 26, 3 vai dizer: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Aleluia. Esse texto nos revela esse conceito de fé. A fé é expressa dessa forma: firmado nele, eu confio nele, eu descanso nele, eu estou firmado, fincado, alicerçado nele. Então eu não serei abalado. Podem soprar os ventos, podem vir a tempestade, mas o meu fundamento é firme, ele é inabalável. Oh meu Deus, estou firmado nele. A nossa fé é a nossa vitória. Sabe, quando você declara palavras de fé e você começa a dar ordem à sua mente, a nossa mente, você sabe, ela é um campo de batalha o tempo todo. Pensamentos vêm para querer minar a sua fé, minar a sua confiança, mas você traz na mente quem você é. Você lembra que você está sobre a rocha e não num banco de areia, e a rocha é inabalável, a rocha é firme, a rocha ninguém pode contra ela, ela permanece firme, e se eu estou nela, eu estou firmado. Aleluia. Meu Deus, a fé ela vem pelo ouvir, e a palavra no hebraico para ouvir é shema, que significa dar
ouvidos, ouvir, presta atenção aqui, ouvir e obedecer produz caráter. Ouvir, por isso que a Bíblia vai dizer que a gente não deve ser apenas ouvintes da palavra, mas nós devemos ser o quê? Praticantes da palavra. Não é só ouvir mais um sermão no domingo, não é só ouvir mais um sermão na internet. Queridos, o mundo não precisa mais de sermão. Deixa eu te falar, tudo que tinha que ter sido pregado já foi pregado. Algumas pessoas perdem um sono atrás de revelações mirabolantes para arrancar suspiro de plateias, e o que estão pregando não tem nada de novo sendo pregado. O evangelho é o mesmo. Prega o evangelho da cruz, prega o evangelho da salvação, prega o evangelho, e é isso que vai produzir em você o caráter de Deus. Amém, gente? É isso. Então, ouvir e obedecer produz caráter. E a palavra, a Bíblia fala que ele é o Elohim. Elohim significa supremo juiz. E quando a gente fala sobre fé, é concordar com aquilo que o supremo juiz já preparou para nós. Isso é fé. Andar pela fé, movido pela fé. Fé não é sentimento, fé é uma certeza. Um crente sem fé, ele é uma vela apagada. Um crente sem fé é sem propósito, porque nós somos movidos pela fé, e a fé não é arrepio, a fé não é tremedeira, a fé é certeza. A fé, ainda que meus olhos não enxergam nada, eu sei que o meu Deus está trabalhando por mim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele tem a saída para os meus problemas, eu sei que Ele tem a cura para a minha vida, eu sei que Ele vai me sustentar em todo o percurso que Ele preparou para mim, porque o caminho que eu estou passando, Ele já passou antes, Ele conhece o fim desde o começo, e é nisso que eu vou me apegar, a essa palavra. Ainda que a minha mente tente pregar peças em mim, eu decido e eu escolho crer na voz de Deus. Eu decido crer na obra da cruz, eu decido crer na salvação, eu decido crer que Deus me sustenta, eu decido crer que ainda que eu caia, o Senhor me levanta pela sua mão, eu decido crer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu decidi crer. Oh, meu Deus, aleluia, meu Deus, oh, aleluia. Meu Deus, a salvação, queridos, ela é condicional. Existem alguns valores que são básicos em relação à salvação. A salvação é além de eu levantar minha mão num culto e dizer, eu aceito Jesus. Na verdade, Ele nos aceita. Agora, uma vez que eu decido caminhar com Jesus, tem que ser da maneira dele, não da minha. Está comigo, igreja? Eu já vou terminar. Sabe, alguns valores básicos em relação à salvação, eu vou citar 3 aqui e a gente vai cear. Fidelidade, perseverança e perdão. A fé sem fidelidade é contradição. A fé sem perseverança é apostasia. Muitos estão abandonando a fé, porque não estão perseverando. Não conseguem perseverar no dia mal. Queridos, o dia mal vem para todos. Lutas vêm para todos, angústias vêm para todos, decepções, todos nós estamos sujeitos a isso. Enquanto a gente estiver convivendo no meio de gente, a gente vai estar sujeito a isso. Conviver com gente dá problema. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a minha fé, eu continuo crendo no meu Deus, independente das decepções que eu tenho na minha vida. Eu continuo crendo no meu Deus, ainda que eu viva no vermelho, ainda que aconteça situações, ainda que eu perca alguma coisa, eu continuo crendo no meu Deus, porque não é baseado em circunstâncias, em coisas, é baseado em quem Deus é, em quem Ele é. Tem gente que às vezes vive no mundo da lua e prega só um evangelho triunfalista. Eu creio no triunfo do evangelho e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas também no mundo passaremos por aflições. Ele diz, crede em mim. Amém, queridos? A fé sem perdão vira condenação.
Se você não perdoa, você se condena. Se nós rejeitarmos a fonte da nossa salvação, até quando poderemos desfrutar da paz, da prosperidade, de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós? Se eu rejeito a fonte da salvação, como é que eu vou desfrutar desses benefícios? Por isso que a gente deve, olha o que a palavra diz em Hebreus 2, de 1 a 3. Por isso, Novo Testamento, tá? Preste atenção nisso. O autor da carta aos Hebreus está dizendo isso aqui. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Sabe o que significa a palavra negligenciar? Para quem não sabe, aqui vai: ato de não prestar atenção, não dar conta, descuidar, desleixar, desatentar, esquecer, deslembrar. Isso é o dicionário léxico. Esse é o significado da palavra negligenciar. Ele fala: como que escaparemos se eu me descuidar, se eu viver uma vida desleixada, se eu viver uma vida desatento, se eu me esquecer de quem Deus é, daquilo que Ele fez, se eu não valorizar essas coisas? Querido, não tem como, eu não posso ser negligente com a minha salvação, eu não posso ser negligente com a obra da cruz, eu não posso ser um relaxado. Existem esses valores básicos em relação à salvação. Fidelidade. Se você experimentou a salvação, não quer significar que as suas escolhas não importam mais. A fé sem fidelidade, ela se anula. Sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor não vai dizer que sem fé é impossível realizar milagres ou exercer ministérios. Ele está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ele coloca aqui a fé num contexto de relacionamento. Sem fé é impossível agradar a Deus, ter uma vida que agrade a Deus, de relacionamento onde Deus se alegre com isso. Sem fé é impossível. Querido, tem gente que exerce ministério sem fé, junta multidão sem fé, faz sucesso sem fé, e isso não tem a ver com agradar a Deus. Tem gente que confunde: nossa, fulano tem um ministério abençoado, olha como é que está bombando. Nem tudo que bomba Deus está aplaudindo, queridos. Nem tudo que cresce Deus está dizendo que está ali. Sem fé você pode fazer um monte de coisa, mas você só não pode agradar a Deus. Ah, mas está fazendo sucesso. Deus não vê o sucesso como o homem vê. A palavra na Bíblia, Deus não fala de sucesso, mas Deus fala de triunfo. O que o homem às vezes chama de sucesso, Deus está olhando como fracasso. E às vezes o que o homem está olhando como fracasso, Deus está chamando de triunfo. Deus chama de triunfo cada vez que você resistiu à tentação e chamaram você de fraco, ou de alguém que não valia nada, e Deus chega e fala: triunfo. Triunfou. Cada vez que você não se vendeu no mercado, que você não negligenciou a sua fé, as pessoas olham para você hoje, e talvez porque você não tem uma vida financeira que bomba, as pessoas talvez chamam de fracasso. Lá em cima, do lado do teu nome, no livro da vida, está escrito campeão. Porque Deus não vê o sucesso como o homem vê. Talvez cada choro que remete você, algumas pessoas olham como se fosse fraqueza. Deus está vibrando lá em cima e dizendo: é campeão. É campeão. Tem uma música do Janires linda, linda, linda. Pena que eu não sei tocar ela. Que ele falando, uma música que ele fez para o Alex Dias Ribeiro, que foi piloto de Fórmula 1. E ele dizendo
para o Alex Dias Ribreiro, dizendo: no céu, quando você chegar e abrir os notícias celestiais para ler, vai ver que as derrotas aqui na terra foram consideradas vitória pelos anjos. E ao lado do teu nome está escrito a palavra campeão. Às vezes vão ter momentos que parece que o inimigo vai estar rindo de você, mas o céu vai estar te aplaudindo. Vai ter momentos que o inferno vai estar, tá vendo? Era só ter aceito aquilo, não estava nessa situação, mas os anjos estão assim para você. Campeão. Campeão. Isso, você honrou meu nome porque você disse não. Você honrou meu nome porque você fez o caminho da paz. Você honrou meu nome porque você não reagiu na carne, mas você agiu pelo Espírito. Então você é um campeão. Ô querido, você prefere a vitória dos homens ou ser aplaudido no céu? Fidelidade. Ele coloca a fé nesse contexto de relacionamento, sabe? E não no contexto de atividade. Oh meu Deus, a fé tem a ver em como eu me relaciono com Deus, mas também com as pessoas. E a fé tem a ver com ser perseverante, salvação. Quando eu decido, quando eu me entrego a isso, eu faço essa aliança com Deus, eu decido, eu faço um juramento de fidelidade a Deus. Se eu não sou fiel a Deus, eu não tenho compromisso de salvação. Eu preciso ser fiel a Ele. Paulo escreve na primeira carta dos Coríntios, capítulo 6, e ele confronta. Ele diz que o interesse dele era apresentar a Cristo e esse crucificado. E não foi uma carta fácil para Paulo escrever, mas no capítulo 6, verso 9, ele diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu sei que não é o evangelho da moda isso aqui hoje, mas é o evangelho raiz. Não, pastor, não, eu estou falando do Novo Testamento. É o cara que pregou sobre graça. É o cara que pregou sobre a graça, falando sobre isso. Porque tem gente que acha que graça é bagunça, né? E ele está dizendo, eu vou repetir, preste atenção. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos. Você que gosta de ficar numa balbúrdia, você que gosta de frequentar as casinhas de massagem, as termas, né? Para fechar os contratos de trabalho, aquela zoação toda, aquela bagunça toda. Nem os devassos que gostam de ficar nos sitezinhos pornográficos, filmezinhos pornográficos e grupinhos de indecência e recebezinha mensagens de safadeza no WhatsApp, na internet, sabe? Nem os idólatras. Idolatria não tem a ver só com um santinho pendurado na parede. Você às vezes idolatra pastor, cantor, ministério, emprego, carro, conta bancária. Idolatria tem tudo a ver com aquilo que domina a tua vida e a tua mente. Você é ávido por dinheiro, você trabalha por tudo que você quer, é ganhar, enriquecer, mostrar que tem. Isso pode ser um ídolo na sua vida. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Adúltero tem a ver com sexo sim, mas tem a ver quando eu dou as costas para Deus. Eu posso cometer adultério contra Deus quando eu começo a colocar alguém no lugar dele. Meu Deus, nem os efeminados, não precisa explicar isso aqui, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele diz aqui, não vos enganeis. Tem muita gente enganada dentro da igreja. Eu quero te dizer que não adianta fazer parte de igreja para aliviar a sua consciência. Você precisa ter aliança com Deus. Você precisa ter uma aliança com Deus. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Na segunda carta ele vai mais profundo. Ele diz que todo aquele que se diz cristão e for, isso tudo que ele diz aqui, que se diz cristão e for devasso, e for ladrão, e for adúltero, e for... Isso aí ele vai dizendo... às vezes não é o demônio que está no crente, é o crente que está no demônio.
Às vezes não é o demônio que tem o crente, mas o crente tem o demônio. Sabe? Ele cultiva esse tipo de comportamento. Quem vive na prática do pecado está exposto a ataques do diabo. Tudo aquilo que você não entrega para Deus se torna um ídolo. Tudo que você não entrega se torna um ídolo. Venho para a igreja, depois eu vou para a boate. Está certo isso? Mas está na moda. E aí, como é que a gente faz? Está na crente, está na igreja, canta as músicas legais. Oh, hey, chu, bota aquela vozinha sensual e te adoro, Deus. Eu sei que isso não acontece aqui no Rio, não. E depois vão para suas festinhas, aniversários banhados a bebidas e a músicas seculares, e vai até o chão, e rebola aqui, rebola ali. Mas domingo ele está na igreja para dizer que Deus é bom, e que vamos trazer o céu para a terra, e que vamos, porque é o que está na moda a ser falado. Deus não é um Deus da moda. Eu te falei, eu estou aqui como sentinela hoje. Eu não quero que Deus cobre o seu sangue das minhas mãos. Você pode não gostar do que você está ouvindo, mas eu estou falando o que Deus mandou para falar. E eu não estou falando nada além do que está na palavra, está tudo escrito aqui. Eu não estou falando de mim. E primeira coisa, essa palavra serve para mim em primeiro lugar. Se a mensagem não serve para o pastor, ele tem que parar na hora. Porque o primeiro a ser edificado ou confrontado com a palavra é o pastor. Então tem coisa em mim que eu preciso mudar, tem coisa em mim que eu preciso tratar, e essa palavra está sendo um sacode para a minha vida também. Então, ir para a igreja e depois ir para as festas mundanas, ir para a igreja e depois frequentar lugares que não edificam a sua fé, querido, você não pode permitir esse tipo de coisa. Ah, pastor, mas eu estou sendo luz lá. Já saiu com 4. Sai da igreja, tem ministério, depois vai para um motel sem ser casado, não tem compromisso, vai, o sexo é feito para o casamento. Olha só, reclama com a Bíblia, sexo fora do casamento é fornicação, e se você é casado e trai mulher, você tem adultério, é o que está na Bíblia, desculpa, é o que está na Bíblia. Então, não adianta, eu fico com o que a Bíblia diz, o sexo fora do casamento vai te trazer uma série de complicações depois que casar. Eu conheço gente que vivia junto, depois se converteu, falou, a gente não vai mais ter relação até a gente casar, até botar a vida em ordem. Continua sendo pecado, meus irmãos. Continua sendo pecado. A prática dessas coisas compromete a nossa salvação. A Bíblia diz que há um tempo, Deus vai tolerando isso durante... Olha só, eu não vou falar nada, eu só vou ler o que está escrito em Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 21. Deus está mandando João entregar uma carta para uma igreja. A igreja de Tiatira. Novo Testamento. Eu só estou no Novo Testamento para não dizer que só prego o Velho Testamento. No entanto, tem contra você isto. Imagina o que é Deus falar que tem algo contra alguém. Misericórdia. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. E com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha o verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Ele está falando isso para a igreja. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Deus está dizendo o seguinte, eu estou dando tempo para essa turma. Eu estou dando tempo. Gente, deixa eu falar uma coisa, Deus não é moleque. Deus não é moleque, Deus não é bobo. Chega uma hora que Deus diz basta.
está dizendo, estou dando um tempo para essa igreja se acertar. Estou dando um tempo para eles colocarem, para eles se arrependerem. Eu estou dando tempo. Porém, se eles não se arrependerem, eles vão... Lembra, eu gostei de quando o Leandro Vieira pregou aqui no domingo. O perigo muita gente tem medo do diabo, queridos, tem que temer a Deus. Aqui é Deus falando. Sabe por quê? A questão do diabo Deus já resolveu na cruz do Calvário. Cristo foi lá e venceu o diabo, botou debaixo do pé, esmagou. Agora, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dei-lhes tempo para se consertar, mas eles não consertaram. Gênesis também aconteceu a mesma coisa, quando lá em Gênesis capítulo 6, que Deus manda Noé construir a arca, e Deus está dando tempo para o povo se consertar, o povo não estava nem aí, Noé é maluco, os filhos deles são malucos, eles não deram ouvido ao que Noé pregava, ao que Noé estava falando, ignoraram completamente, sabe, e aconteceu o que aconteceu. Em 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo vai dizer, não extingais o espírito, se você entra na compulsividade do pecado, Deus se retira. Deus se afasta. Segunda coisa, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 3,11 vai dizer também, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Queridos, apostasia é algo terrível nos nossos dias. Pessoas que apostataram da fé. O que é apostatar da fé? Abandonar a fé. Infelizmente, nós estamos correndo o risco de nos tornar uma nação pós-cristã. Pós-cristã. Porque decidimos dar as costas para Deus. Nos apostatamos. Algumas pessoas estão dando as costas para Deus, ignorando completamente a existência de Deus, ignorando completamente a palavra, e muitos deles dentro da própria igreja, mas que não acreditam na palavra. Tem gente que não acredita que Jesus vai voltar, tem gente que não acredita que Ele batiza com o Espírito Santo, tem gente que não acredita nos dons do Espírito, tem gente que não acredita que ele vai voltar, que Ele cura o enfermo, tem gente que não acredita, é o ateu cristão. Ateu cristão, já ouviu essa? Vive na igreja, mas vive como se Deus não existisse. A pastora Fernanda uma vez pregou há muito tempo, vivem como se Jesus não fosse voltar. Ele é membro de igreja, mas parece que Deus não existe para ele. Ou ele acredita só numa parte do evangelho, ele não acredita no todo do evangelho. Estamos começando a nos tornar uma nação pós-cristã. No livro de Judas, versículo 11 e 12, Judas está falando para os de dentro da igreja o seguinte: não sejam como Caim. Caim foi pessoalmente discipulado por Deus e rejeitou a repreensão de Deus. Mesmo assim ele apostatou. Depois ele fala, não seja como um Balaão. Balaão era um profeta de Deus, mas ele se corrompeu, ele se vendeu. Depois ele fala, não sejam como Corá, que era filho de Levi, carregava uma herança sacerdotal, mas ele se rebelou contra Moisés e foi engolido pela terra. Várias pessoas que começaram bem e terminaram mal. Saul começou bem e terminou mal. Precisamos tomar cuidado, porque Deus pode riscar o teu nome do livro da vida. Aí entra numa parada que dá uma discussão boa, numa teologia de que perde salvação, não perde salvação. Aí vão dizer, fulano estava na igreja, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Não, mas se ele for salvo de verdade, lógico, se ele for salvo de verdade, ele não vai perder a salvação. Se ele viver isso aqui, se ele reconhecer, porque Deus também não é um carrasco que está esperando você cair para te lançar no fogo do inferno. Não é isso. Deus te deu a salvação através de Cristo Jesus, mas eu preciso viver de maneira digna, no sentido de valorizar isso. Isso não quer dizer que eu nunca mais vai pecar. A questão é quando a pessoa tem acesso à verdade e ela vive uma vida de apostasia, ela mergulha no pecado e ela não quer sair de lá. Queridos, Apocalipse 3,5 vai dizer, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Novo Testamento, Apocalipse 3,5, ao que vencer
ele será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei seu nome do livro da vida, antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Lá em Êxodo 32, 33 vai dizer, Moisés falando com Deus: agora pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Salmo 69, 28 diz o seguinte: sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Eu quero que você entenda que a nossa salvação está condicionada à nossa perseverança. Aquele que perseverar será salvo. Eu sei que isso dá discussão. Eu sei que isso dá discussão. Os batistas não acreditam que se perde a salvação. O presbiteriano acredita na questão da predestinação. O cara, ele está predestinado a ser salvo, então ele faz o que ele quiser, está tudo certo, porque no final das contas ele vai ser salvo, porque Deus já predestinou para ele ser salvo. E eu não estou aqui para entrar em caminho da teologia, eu estou pegando o que a Bíblia diz, eu não vou discutir teologia aqui. Eu prefiro crer no que a palavra está dizendo. Apocalipse vai dizendo: olha só, aquele que perseverar, o que vencer, ele será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma eu riscarei o seu nome no livro da vida. Agora, vamos só abrir um pouquinho o leque, um pouquinho mais. A nossa justiça não é a justiça de Deus. Para você pensar. Porque se nós fôssemos Deus, qualquer um que tivesse pecado ignora, inferno. Está bem que a gente não é Deus, né? Porque se a gente fosse depender de nós, a gente ia querer decidir quem ia para o céu e quem ia para o inferno. A Bíblia fala que a nossa justiça diante da justiça de Deus é como trapo de imundícia. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Deus é justo e Deus nos justificou através do seu Filho na cruz do Calvário. Então abre um leque para uma outra mensagem, para um estudo a respeito só dessa questão de salvação. Perde salvação, não perde salvação. Isso dá pano para manga. Mas aí essa questão tem muito a ver com a questão da iniquidade e da apostasia. Tem pessoas que rejeitaram a Deus. Tem gente que não quer viver uma vida de aliança com Deus. E para esses a Bíblia fala qual é o destino deles. Terceiro ponto, eu tenho que terminar para a gente ceiar. Pode subindo a banda, por favor. Perdão. Eu não posso oferecer para outros uma graça aquém daquela que eu recebi. Se Deus me perdoou, o mínimo que eu posso fazer é perdoar. A falta de perdão e a apostasia caminham de mão juntas, gente. Se você não perdoar, você pode cair nas mãos de torturadores. Olha para mim aqui. É o povo do louvor que está se mexendo só. Você lembra desse texto? De um cara que devia milhões ao rei. Vamos supor que era um empresário e devia muita grana. Vamos supor que ele devia muito imposto. A Bíblia fala que ele devia um dinheiro considerável. Ele vai até o rei e ele clama por misericórdia. Eu não tenho como pagar isso. Se eu pagar isso, eu vou falir. Se eu pagar isso, eu vou quebrar. A Bíblia diz que o rei se compadece daquele homem. E o rei fala: olha só, cara, eu estou anistiando você. Eu estou perdoando a sua dívida. Vai e toca a tua vida. Quando ele sai da presença do rei, ele encontra um servo dele que devia a ele, vamos supor, R$500. Ele pega o cara, dá uma coça no cara, prende o cara, diz: você me deve, você não me paga. Ele acabou de receber perdão e ele não foi capaz de dar perdão. Quando isso chegou na boca, nos ouvidos do rei, o rei mandou pegar aquele cara e falou: entrega ele nas mãos dos torturadores. E agora ele vai ter que me pagar tudo. Porque eu agi de misericórdia com ele, mas ele não agiu de misericórdia com o servo dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você fez com o perdão que Deus te deu? Você passou adiante? Você tem compartilhado a salvação que você recebeu? Você tem compartilhado a graça que você recebeu?
Eu tenho que passar adiante aquilo que Deus fez na minha vida. Meu Deus, quais são os sintomas de uma pessoa salva? Os efeitos na vida de uma pessoa salva? Ela tem o Espírito Santo. Ela tem uma sensibilidade ao pecado. A falta de sensibilidade, ela nos leva a uma lepra espiritual. Sabe que lepra é isso? A lepra, ela tira de você a capacidade de sentir. Você sangra e não sente. A lepra espiritual é isso, você começa a entrar por uma vida de pecado e você não sente mais que aquilo ofende a Deus e ofende a você mesmo. Algumas pessoas entraram nesse estágio de insensibilidade espiritual. Meu Deus, nós não podemos nos render a isso. Eu não posso achar que o pecado é normal. O sinal da vida de um salvo é a fé. Quem crê, confessa. Amém? Repita comigo: quem crê, confessa. Ele confessa que Jesus é o Senhor. Ele confessa que Ele é totalmente do Senhor. Ele confessa que a vida dele foi entregue ao Senhor. Quem crê, confessa o desejo de crescer na fé, de valorizar a comunhão, na disposição ao serviço. Ele cresce, ele desenvolve, ele se doa totalmente ao reino. Ele valoriza o que Deus valoriza, ele chora por aquilo que Deus chora, e ele sonha com aquilo que Deus sonha. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, infelizmente, o melhor lugar para alguém se esconder de Deus é dentro da igreja. Tem gente que se esconde de Deus dentro de uma igreja, e às vezes se esconde atrás de uma posição que ela exerce, se esconde atrás de um ministério. Deixa eu falar algo para você aqui. Deus não está interessado no teu ministério. Não adianta querer tirar onda com o que você faz para Deus. Deus está interessado em você. E outra coisa, se o ministério que você exerce está te impedindo de ter um relacionamento com Deus, entrega o cargo. Se o teu ministério tirou de você o teu tempo de oração, se o teu ministério tirou de você o teu tempo de buscar a Deus, de leitura da Bíblia, de crescimento como indivíduo, entrega o ministério. Porque Deus está interessado em você. Quando Jesus era rigoroso nos seus sermãos, na sua mensagem, ele era rigoroso com os de dentro da igreja, não com os de fora. Cuidado com a compensação de uma podridão interior. Você tenta compensar externamente, se envolvendo em várias coisas, mas por dentro você está morrendo, você está podre. Para querer esconder, você compensa no exterior para querer esconder o que está dentro. Assim viviam os fariseus na sutileza dos seus pecados e não tinham intimidade com Deus. Tipo, algumas pessoas, eu vou a todos os cultos, frequento todas as reuniões, eu cumpro o meu ministério, mas você não tem mais relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Você não sente mais a presença de Deus. Vir para a igreja é legal, mas na hora da adoração você se distrai, você não consegue levantar a mão, você não foca no que está sendo ministrado e, sabe, as coisas ficam meio sem sentido para você. Algumas pessoas brigam pela doutrina, mas não brigam pelo evangelho. Algumas pessoas defendem mais a sua denominação do que defendem o evangelho. Tem pessoas que morrem por um estatuto de uma igreja, mas eles não vivem o evangelho verdadeiro. É tempo de posicionarmos diante de Deus. Esse é o dia da sua decisão, esse é o dia da sua confissão, esse é o dia de mudança. Deixa eu falar, esse não é um momento de emoção agora. Você não vai se emocionar agora. Tem gente que se emociona e não muda, pastor Léo. A mudança tem que ser consciente. O que te falta para ter uma aliança com Deus? O que te falta para ter um compromisso com Deus? Vamos ficar de pé.